Olá, muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui nas redes sociais do jornal O Município Blumenau. Eu sou o Jotan Silva e a gente está começando mais um programa Poder Blumenau, para a gente falar de política, para a gente falar sobre os assuntos importantes da nossa Câmara de Vereadores aqui na cidade de Blumenau. Hoje eu estou com a vereadora Cristiane Loureiro aqui comigo. Ela vai falar um pouco sobre a atuação na Câmara de Vereadores e também sobre o futuro político. A gente tem alguns assuntos importantes aí para falar nesta segunda-feira. Antes de cumprimentar e começar aqui a nossa entrevista, quero pedir para você que está nos acompanhando, para que você possa curtir aqui e compartilhar também essa entrevista. Seja aqui pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, compartilhe e curta para que mais pessoas possam acompanhar, para que possa alcançar mais pessoas e possam ouvir o que a vereadora tem para dizer para a gente aqui nesta entrevista. Também, lembrando, já aproveitando que você está nos acompanhando aqui, para você curtir todas as nossas páginas nas redes sociais, estamos em todas, estamos no Facebook, no Instagram, estamos no Twitter, estamos também no WhatsApp, no Telegram, então você pode só procurar lá o Município Blumenau em todas as redes sociais, TikTok também, você pode procurar lá e encontrar as nossas redes sociais e nos acompanhar dia a dia, tá certo? Vamos começar então a entrevista de hoje. Vereadora Cristiane Loureiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Jota. Obrigada por estar aqui divulgando sobre o trabalho da Câmara de Vereadores e tendo essa oportunidade de conversar com a nossa população. Vamos começar falando sobre a sua atuação na Câmara de Vereadores, né? Antes de chegar na Câmara, você teve um trabalho já efetuado no município, é bastante conhecida pelo trabalho na Pró-Família, que era a secretária na época, antes de se tornar vereadora. Como foi essa mudança, né, de sair da prefeitura, sair do executivo para atuar no legislativo? Tem bastante diferenças, não é mais o fazer, mas é o pedir para fazer. Como é que foi essa diferença e também como é que está sendo nesses últimos anos aí na Câmara de Vereadores? Então, quem me conhece a minha história, sabe que primeiramente o meu objetivo era ser vereadora. Em 2016, eu fui candidata pela primeira vez, eu sendo fisioterapeuta, atuando na clínica, eu era muito envolvida com as políticas de saúde e os meus pacientes mesmo me perguntavam: Cris, por que você não se candidata? A gente precisa de pessoas engajadas, dedicadas e honestas principalmente. E ainda eu pensei, será? E ainda eu fiquei, a gente sempre fica com receio, acho que essa é a palavra. E infelizmente, a política ainda, por conta do cenário, tanto que a gente escuta falar e acaba tendo uma versão negativa. Mas eu sempre vi na política o potencial de ser um agente transformador, de ser a ligação com as pessoas. E quando eu pensei, não, agora vai. Na verdade, o start foi em 2015, eu passei por um tratamento quimioterápico e depois que eu passei da quimio, eu disse assim, meu Deus, acho que de repente seja o momento, porque se eu tive essa oportunidade de nascer de novo, de repente seja um caminho de poder estar ajudando ainda mais, porque como fisioterapeuta eu já achava que eu já estava ajudando, cumprindo, digamos, a minha missão, mas a gente nunca sabe o que reserva para nós, e eu pensei, o que for para ser, vai ser. Então eu fui, naquela época eu tinha acabado de sair do tratamento, eu não fiz campanha, e com a ajuda de amigos, familiares, pacientes, eu fiz 934 votos. Daí veio o convite do executivo para assumir a Pró-Família, até porque aquele ano ainda não tínhamos mulheres eleitas na Câmara de Vereadores e o objetivo do governo na época era potencializar também mulheres em cargos públicos, E ali, naquele momento, foi eu, a Patrícia Líderes e a Maria Regina escolhida. E, na verdade, quando veio a proposta, já tinha passado 3 meses pós-eleição, eu já tinha voltado para a clínica, eu pensei assim, não era para ser, ponto, Mas, assim, eu gostei muito da experiência, até porque a campanha, assim, a gente fez totalmente independente, todo o material.
E eu fiquei feliz com os resultados, mesmo não fazendo a campanha na proporção, né, que na época eu poderia. E esse convite, eu acho que ele veio assim como um presente. Porque hoje eu vejo que foi muito mais importante, e eu sempre digo, né, Deus sempre sabe dos planos, eu ter conhecido primeiro o trabalho, né, do executivo, porque a gente participa de todas as ações, né, orçamentos, acaba sabendo como, né, que funciona a máquina pública. E participava da reunião do colegiado, interagindo com os demais colegas, então assim, a questão da própria comunicação, né, com os colegas é importante, e eu acredito que era para ter sido assim, sabe, porque acabei aprendendo muito mais e estava muito mais preparada para ir para o executivo. E aí em 2020 foi o que eu digo, o momento onde que as pessoas acabaram reconhecendo, né, o meu trabalho, porque quem era a Cristiane Loureiro, né? Fisioterapeuta, mas quem não conhecia, e eu vejo também, Juta, que principalmente assim, nós mulheres dentro da política, que já é um número bem menor, a gente precisa sim se destacar com as nossas ações, eu escutava muito, né, essa frase, quem não é visto não é lembrado, e é verdade, sabe? E nisso, diga-se de passagem, os homens sabem fazer, né, muito bem, então estou presente em todas as festas, tudo, e agora que eu entendi, né, que é importante você estar entre a comunidade, eu comecei a participar, por exemplo, na Pró-Família, quando eu entrei, o meu objetivo era se dedicar e conhecer todos os polos, e assim eu fiz, né? Participei de todas as ações, apresentações, então eu conheci principalmente também a comunidade. Então esse contato foi fundamental, os familiares, né, e as políticas públicas, porque na Pró-Família eu acabei trazendo títulos de reconhecimento nacional, né, para o município, e para mim foi assim, missão cumprida, né? E agora, estando vereadora, eu vejo que realmente é um trabalho que eu estou dando continuidade, jamais abandonarei a Pró-Família, de vez em quando, né, eu passo para dar um oi para os alunos, mas principalmente para escutá-los também, né, me coloco à disposição deles. Hoje mesmo já teve uma que me ligou, né, e queria algumas informações, né, solicitam algumas demandas. E isso é muito importante, a gente ter esse canal de acessibilidade, né, e não jamais, porque você está vereador agora, você vai criar um muro. Pelo contrário, eu sempre sou acessível e gosto quando a comunidade chega, tanto que eu coloquei um telefone disponível para a comunidade, um WhatsApp exclusivo, além do meu, e eu tenho feito essa comunicação direto, é final de semana, é à noite, às vezes até de madrugada, mas se eu estou acordada eu respondo, né? Se não eu respondo já no outro dia, sempre dando um retorno, porque eu acho que esse é o papel também do vereador, sabe? Ser acessível e escutar a comunidade. Então, assim, eu estou me realizando também como vereadora e conhecer os dois lados é muito bom. Claro que é mais fácil executar, mas como eu fiz o caminho inverso, hoje, por exemplo, para solicitar, eu consigo entender, né, as secretarias envolvidas, então acaba sendo mais fácil. Você falou, né, a sua experiência tanto no âmbito da saúde, que é de onde você veio na carreira profissional, fora, né, da carreira política, também histórico na Pró-Família, que tem envolvimento também com saúde, com os idosos, com a família, mas na Câmara de Vereadores, hoje, qual é o seu foco principal, digamos assim? Porque normalmente, né, um político, um vereador do legislativo, ele sempre tem... ele atua por tudo, mas tem uma bandeira específica, né? Educação, saúde, enfim. Você tem uma bandeira hoje mais focada dentro da Câmara de Vereadores? Então, as minhas bandeiras até durante a campanha eram focadas nas políticas das pessoas idosas, né? Porque até se você for analisar em âmbito estadual e federal, poucos políticos se importam com a política pública do idoso. Por quê? O idoso não vota. Não é obrigado a votar, vota, mas não é obrigado. Então, talvez, né, não deveria dar tanta atenção ou perder, pelo contrário, sabe? Eu acho que a partir do momento que tu conquista
né, a confiança daquela pessoa e ela passa a acreditar em você, independente de ela não ter mais a obrigatoriedade, ela exerce aquela cidadania com muito gosto. E principalmente, ela também é uma formadora de opinião e pode estar propagando isso. É um grupo muito grande da comunidade. Com certeza, e pode estar propagando, né, para a família. Mas eu digo essa necessidade porque eu tive um contato muito próximo com 2 secretarias nacionais. A Secretaria Nacional da Pessoa Idosa e a Secretaria Nacional da Família. Então, a família também, né? Aí você vai falar, mas o idoso não faz parte da família? Só que o layout, né, do organograma, na época do governo, as secretarias estavam separadas, né? Então, o idoso, ele precisa, sim, de políticas, tanto é que, com a troca de governo, eu ainda assim agradeci, né, que a gente tem que reconhecer a parceria que eles estiveram conosco, eles vieram para Blumenau, né, e não foi 1, 2 vezes. A Secretária Nacional da Família veio conhecer a Pró-Família, veio, por último, agora no último casamento coletivo, o Secretário Nacional da Pessoa Idosa também, e agradecer a parceria deles e também pedir para eles, né, para que a gente continue sempre defendendo as bandeiras. E aí eles colocaram ambos, que acredito muito, né, também no meu trabalho, e que se o que poderia continuar contando com eles, que tanto o telefone dos 2 continua sendo o pessoal deles, e que o secretário nacional da pessoa idosa, em especial, falou que é uma pena que ainda não se investe tanto nas políticas de pessoa idosa como deveria, né? E aí você encontrar motivo, né? Talvez seja esse um dos que eu falei, que talvez não seja, né? Mas merecem a nossa atenção, inclusive a política do bem-estar que a Pró-Família oferece em Blumenau. Se for analisar o resultado, não é só bem-estar, é saúde. Quantos idosos eles estão fazendo atividade física e não estão usando medicamentos, por exemplo? Aí é saúde mental, é saúde física, a convivência, sabe? Então, isso só estou falando do idoso, mas ainda tem a criança e o adolescente. Aí nós estamos falando de, talvez, muitas vezes, a gente já encontrou casos, está afastando essas crianças e esses adolescentes da drogacidade, né, se eles estão fazendo uma atividade. E ainda a gente já encontrou e temos atualmente na Pró-Família uma situação dessa, de professora que seguiu a carreira se espelhando na atual professora. Nós temos ali agora uma professora que era aluna e hoje está professora da Pró-Família. Então, eu acho que isso não tem preço, sabe? Tu ter um legado, fora que tem um adolescente aprendiz também, que oportuniza o primeiro emprego. E os adolescentes da Pró-Família são muito bem quistos no mercado profissional, sabe? Eles realmente se dedicam e são adolescentes, assim, com vulnerabilidade, né? Quem procura esse programa. Então, assim, a Pró-Família abrange muitas políticas, que a gente fala as políticas, né, da família num todo. Tanto é que era uma fundação e se tornou secretaria. Nós fomos, no Brasil, a primeira secretaria da família, só família, que às vezes tem Secretaria da Assistência, Família e agregada. E Secretaria da Família, nós fomos a primeira cidade no Brasil. E como vereadora, como é que, o que pode ser feito, que política pode ser feita para melhorar e para aumentar esse tipo de serviço oferecido no município, por exemplo? Sim, aí que eu estava dizendo ali das 2, ainda tem também a causa animal, né? São as minhas 3. Só que assim, não tem como tu separar quando tu fala de família, de idoso, dentro das políticas de educação, de saúde, né? E no legislativo a gente pode, sabendo a função, né? Como você falou, o executivo executa, o legislativo, né, acaba fazendo não só os projetos de leis, mas também as proposições, né, que a gente chama as indicações, os requerimentos, até a questão de comendas, homenagens, né? E eu até fui autora de uma lei, a Comenda Celina Guimarães, que foi a primeira mulher a votar no Brasil, né? E o objetivo tinha algumas comendas na Câmara, né, e vários personagens importantes da história. E eu pensei, nossa, no mês da mulher não tem nada, né? E a gente poderia comemorar, né, com homenagem às mulheres que trabalham em prol das mulheres. E aí, quando eu pensei na comenda, eu
achava que tinha tudo a ver, né? A mulher que fez história aí, que tornou o voto a voz de tantas mulheres. Por falar em mulheres, você, como você disse antes, né, na sua primeira candidatura não conseguiu se eleger e a gente não teve mulheres na Câmara de Vereadores, como por muitas vezes não tivemos. Hoje são 15 vereadores na cidade, tivemos 2 mulheres eleitas. Depois, por conta de suplência, acrescentou-se mais hoje são 3 mulheres novamente na Câmara de Vereadores. Sendo uma delas, qual a importância disso, tanto para você como uma mulher política, quanto também para a representatividade da mulher na política, que nos últimos anos vem se falando muito nisso, mas ainda muito pequeno, né? De 15, apenas 3 hoje na Câmara de Vereadores ainda é um número baixo. Mas qual é a importância desse número existir para, quem sabe, no futuro aumentar isso? Eu vejo que nós ficamos em Blumenau 8 anos, né? Foram 2 mandatos sem nenhuma mulher. Então a gente quebrou um paradigma, tanto eu quanto a vereadora Silmara também fomos pela primeira vez 2 mulheres eleitas, né, numa mesma eleição, ao mesmo tempo. E eu sempre falo para ela, nós vamos ser um divisor de água, né? Por quê? Porque através do nosso trabalho nós vamos mostrar, né, para a população que nós também somos capazes de fazer política e também fazer todas as outras afazeres, e que a gente se dedica, que a gente gosta e que nós estamos ali deixando um legado para outras mulheres também, né? De terem coragem, de estar ali, de se tiver esse sonho, vai lá, conquista, que você vai ter, né, o apoio de mais mulheres também. Então eu vejo e eu tenho recebido assim nesse meu tempo agora, né, que ainda tem mais esse ano e o ano que vem, o apoio de muitas mulheres e de muitos homens também, sabe? Homens que falam. Gosto muito do trabalho das mulheres, porque a gente vê dedicação, a gente vê sensibilidade. Eu, por exemplo, tenho perfil, porque eu digo que são perfis, né? Não necessariamente, né, porque pode ter a questão ali de gênero, de pessoas que vão ter esse perfil, mas em especial, eu não consigo, se alguém encaminha uma demanda, eu não dar retorno, sabe? Eu vou atrás, verifico, às vezes levo na mão, sabe? Então, eu gosto de ter isso encaminhado, dando todas as direções e acompanhando. Então, isso eu acho que é muito do papel também da mulher, do cuidado, né? O cuidado, o acolher. E a gente tem acolhido muitas situações na Câmara. Nós temos também na Câmara a Procuradoria da Mulher. Esse ano e o ano que vem eu estou como procuradora. Então, a gente tem atendido toda semana mulheres vítimas de violência doméstica. Então, eu também vejo uma acessibilidade muito mais fácil para as mulheres que procuram para esse fim, conversando com outras mulheres, né? Elas acabam relatando a sua vida, confiando que você vai poder ajudá-la. E esse também é o nosso papel. As políticas para as mulheres também. Quando eu falo família, envolve toda a família, né? Então, também as mulheres, a gente tem as políticas públicas voltadas nesse olhar de estar incentivando, né? E agora, eu ainda não coloquei em prática, é um objetivo meu, eu já procurei empresas, mas a gente está vendo meios que é aquela dificuldade, né? No executivo é muito mais fácil você propor, e no legislativo a gente também tem até onde a gente pode chegar. Tem momentos que a gente não pode transformar em projeto de lei, então a gente pode transformar no requerimento, numa indicação. E a gente faz um anteprojeto, né? E a gente faz e encaminha, e a gente está vendo meios agora de poder regulamentar parcerias, né, público-privadas, para que também possa estar empregando mulheres vítimas de violência doméstica. Hoje elas saem da Casa Elisa, né? Eu já acompanhei algumas e vão em busca de uma nova perspectiva. E se tu já tiver empresas direcionadas que dão oportunidade, é muito melhor, porque a dependência financeira é um dos fatores que acabam fazendo com que as mulheres continuem naquele ciclo, né? De violência, de abuso,
Porque ao contrário do que se pensa, muitas pessoas acham, talvez o que é mais denunciado, o que mais é procurado é a violência sexual e a violência onde que deixa marcas. Pelo contrário, a que mais é procurada é a violência psicológica e ela deixa marcas sim. E psicologicamente, às vezes, até mais irreversíveis do que um hematoma. Isso é uma proposta que está sendo trabalhada e vai ser colocada como um projeto de lei ou um projeto de parceria com o município? Como está sendo montado isso? Sim, isso a gente está vendo os meios jurídicos, que é esse o embate que a gente tem na Câmara, né? De a gente poder regulamentar de uma forma que fique legalmente acessível, né? Eu tive essa dificuldade também e a gente conseguiu implementar com questões ali, tornou o bordado Maier, né, patrimônio imaterial do município. Como que a gente poderia fazer? Assim, a gente já conseguiu tornar Oktoberfest, o outro, né? Então a gente também consegue, por que não, tornar o bordado? E olha a importância desse projeto. Depois que o projeto foi aprovado, os locais que oferecem cursos, né, do bordado Maier, eles fizeram 3 turmas, né, triplicaram a mais para dar conta da procura e as vendas têm sido muito boas, fora que elas acabam encaminhando para outros estados. Então, o bordado Maier, hoje, a Alemanha, por exemplo, é um grande admirador, a Alemanha, Portugal, e agora a gente já pode dizer, né, que é uma marca de Blumenau. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre questão política. A gente falou muito agora sobre o trabalho como vereadora, a atuação na Câmara, a atuação no histórico também antes na Pró-Família. Vai falar um pouquinho sobre política. Você entrou na Câmara de Vereadores, né, no início da legislação e agora, nesse ano, a gente teve uma eleição para a mesa diretora. E a gente, né, até publicamos isso na coluna algumas vezes, você tentou fazer parte como presidente, como vice-presidente. Como é que foi essa articulação? Você se tornou na mesa diretora, hoje a segunda secretária, mas como é que foi essa articulação e por que esse desejo de ser a presidente ou a vice-presidente da mesa diretora nesse mandato? Vou te falar assim, Jota, que independente, né, da posição que tu vai estar, isso para mim não muda, né? Até quando eu não estava na mesa diretora, eu vou fazer meu trabalho igual. Mas é claro, né, que a gente pensa assim, fazer história. Nunca teve uma mulher presidente da Câmara na história de Blumenau. E a gente gostaria de fazer história, né? É um legado que a gente deixa, então, claro que eu gostaria. Mas eu sei que ali na Câmara, como diz, eu estou chegando agora. Então, né, quem sou eu para poder intermediar? Claro, a gente coloca o nosso desejo, né, até de reconhecimento pelo papel da mulher, né? Então, foi colocado de presidente, de vice, aí depois ficou a segunda secretária, até porque o primeiro secretário já era o segundo. Então, ele não poderia ser novamente o segundo, por isso que ele ficou primeiro. Sim. Aí eu disse, quem quer tudo não quer nada, né? Mas eu disse assim, como foi colocada, a ordem não altera, eu estou ali fazendo meu trabalho igual. Era por uma questão mesmo de reconhecimento da mulher. Hoje, se a gente entrar na Câmara de Vereadores, para quem visita, e aí fica o convite também para a comunidade, né? Para acompanhar não só as sessões, que acontecem terças e quintas, a partir das 15 horas, mas todos os dias. Eu me propus, sendo vereadora, que algumas pessoas, até é legal falar disso, né? Porque eu já pensei assim também como muitas pessoas, né? Que o vereador só trabalha terças e quintas. Mas eu tive o comprometimento de assumir, né, como vereadora integralmente. Mas aí você também não exerce na clínica como fisioterapeuta? Exerço, mas eu estou exercendo 2 vezes por semana à noite, num horário reduzido, né, para não perder o vínculo, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E poder também estar em contato, né, com a área, com os colegas. E quando eu me propus a ser vereadora, estar vereadora, eu me dedicar integralmente. Então, hoje, se alguém chega na Câmara, se eu não estiver na Câmara, eu estou nos bairros, né? Fazendo agenda. Eu tenho colocado, através das minhas redes sociais, todo o meu trabalho com transparência.
E é isso que eu me propus, sabe? De fazer esse trabalho, e era mais uma questão mesmo de reconhecimento, né? Mas estarei fazendo o meu papel igual, não vai mudar. A gente percebeu, né, que você tentou a candidatura lá em 2016, não conseguiu, mas fez parte do governo e depois voltou a tentar a candidatura e conquistou a eleição em 2020. Buscou agora, nessa última legislatura, nesses próximos 2 anos, né, uma vaga na mesa diretora, então tem um foco político. Queria falar sobre isso, seu futuro político. Você pretende buscar uma reeleição? Pretende um dia, quem sabe, ser prefeita da cidade de Blumenau? Buscar a LESC, Congresso Federal? Como é que você vê o seu futuro político? Você tem esse desejo de continuar na política, alcançar voos mais altos? Eu acredito que sim, mas assim como eu comentei antes, que eu vi assim que muitas pessoas achavam, né, que o trabalho do vereador era só nas sessões, eu também escutava e cobrava isso também. O político, não mal começa e já vai pulando, né? Então, eu me comprometi a começar e terminar meu mandato. Isso é uma coisa minha particular. Então, eu agora teve recentemente eleição para deputado. Algumas pessoas falaram, Cristo, devia, né, estar representando, porque tem pautas que a gente já está fazendo a nível estadual. Tem uma demanda agora recente, que aí eu já encaminhei para os deputados, mas eu mesmo fiz o requerimento, né, de questões de saúde também, por conta das próteses ortopédicas, né, e o próprio secretário estadual de saúde respondeu meu requerimento, então a gente acaba fazendo também um pouco, né, e podendo contar também com o apoio dos deputados. Eu estarei em breve fazendo uma visita na LESC, para os deputados, não só me apresentando para quem não conhece, mas colocando algumas propostas, pedindo apoio, que isso é muito importante. Eu tive 2 grandes subsídios, né, que veio tanto a nível federal quanto a nível estadual. E eu fico feliz que teve 1 milhão que eu destinei para o Hospital Santo Antônio. Teve 200 mil também, que foi no deputado nosso federal. Também, ele era daqui que eu digo Santa Catarina, né? Porque a gente não tinha, infelizmente, em Blumenau, né? Mas era de Joinville. E destinou também 200 mil. E depois veio também 50 mil de outro deputado estadual que a gente encaminhou para a educação, CI, né? Então, a gente tem outros projetos agora. Agora eu também acabo entendendo melhor como que a gente faz essas solicitações, que às vezes você solicitar uma verba pequena não é tão interessante no sentido, né, é mais fácil então talvez fazer uma conversa com o executivo para ver se tem aquele orçamento, porque eles acabam recebendo um valor maior que o investimento, o orçamento é melhor você investir naquele projeto do que picadinho. Né? Então, hoje eu vejo que isso realmente faz sentido e que a gente pode estar trabalhando em parceria, independente de partido, sabe? Porque a gente sempre tem que pensar qual é o nosso objetivo enquanto políticos. Nós vamos trabalhar para as pessoas, para os animais, né? Que eu também tenho as minhas propostas, estou até com uma campanha que a gente tem tido o apoio de toda a população, que é a arrecadação de cartelas de medicamentos vazias, e essas cartelas de medicamento, o meu gabinete está quase difícil de entrar, a minha sala em especial, o meu carro do meu marido também, tanto que hoje ele falou, nossa, se continuar assim toda semana a gente tem que ver como que vai pegar, daqui a pouco eu estou com micro-ônibus. Mas é legal porque é o engajamento da população e a resposta de eles querer contribuir também com a causa animal, né, com as protetoras e também com o meio ambiente, né, porque aí esse descarte não é feito no lixo, porque nem pode, né, por conta do componente químico, mas principalmente de respeito ao meio ambiente e às causas sociais, que eu sou muito envolvida com essas causas sociais também. Eu também sou rotariana, então o trabalho voluntário ele já faz parte de mim antes do Rotary, antes da Pró-Família. E eu gosto mesmo, gosto de estar ajudando, de estar escutando
E esse tem sido o meu papel como vereadora, através dos meus projetos, de estar principalmente escutando. Eu vejo que também fica, às vezes, difícil as pessoas entenderem. Às vezes a gente vê um vídeo, hoje mesmo eu vi um vídeo numa rede social que uma pessoa me marcou, que por conta das chuvas teve um alagamento, tudo. E às vezes as pessoas não sabem para quem pedir. E que esse também é o papel do vereador. Né? Você vai se colocar à disposição, vai fazer indicação, vai acompanhar, sabe? Então a gente tem todo esse cuidado, né, com a nossa cidade e com os projetos também, com as demandas, com os requerimentos que a gente está trabalhando em conjunto. Eu falo que a cidade é como se fosse um condomínio, onde que nós temos os administradores, que são a população, e nós estamos ali contribuindo com o nosso trabalho para melhorar, né, todo esse condomínio. Cristiane Loureiro, vereadora da Câmara de Vereadores de Blumenau, conversando conosco aqui no programa Poder Blumenau nesta segunda-feira. Quero mais uma vez agradecer por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, e agora sim, o futuro na política, né, a Deus pertence. Eu estou fazendo o meu trabalho da melhor forma. Então, assim, se eu tiver esse reconhecimento das pessoas, claro que a gente vai querer galgar outros patamares, mas tudo com os pés no chão e com o reconhecimento das pessoas. Esse, para mim, é o principal. Obrigada pela oportunidade. Cristiane Loureiro conversou com a gente hoje. Ela comentou, né, aqui sobre o gabinete, as redes sociais. Então pode procurar também pelas redes sociais. Pode, @Cristiane Loureiro. Eu tenho o meu Instagram, meu Facebook, que é a minha página. Tem também Twitter, tem também o YouTube, enfim, né? É um canal aberto, fora meu WhatsApp, posso também estar repassando. É o 991199010 e ele está aberto para a população poder entrar em contato e fazer uma reclamação, fazer um elogio, por que não, né? E a gente fica feliz quando a gente consegue ter o retorno das pessoas. Hoje, por exemplo, então uma pessoa em contato, como eu sei que você já ajudou, né, nessa causa, de repente você pode estar contribuindo. E eu sempre agradeço pelo contato, né, que isso é muito valioso. E o programa Poder Blumenau vai ficando por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira, a partir das 3h30 da tarde, aqui nas redes sociais do jornal O Município Blumenau. Até lá!